Meus caros, chegou o momento. Demorou até, mas chegou. Algo que lá por 2018, 2019 eu já temia. Eu já pensava nessa questão. E o ano passado eu vi a notícia e fiz um vídeo já de alerta. Passaram-se, eu acho que uns 6 meses, mais ou menos, e agora retomaram o julgamento da questão. Qual que é o julgamento? Vocês já devem estar imaginando, né, pelo título do vídeo. O STF vai julgar se a Lei Maria da Penha vale para todos os casos envolvendo homens e mulheres, independente se tem vínculo afetivo, pessoal e doméstico. Ou seja, vai valer para homens e mulheres estranhos. Essa é a pior coisa que pode acontecer, meus caros. Pior do que tudo que já foi aprovado até agora. Eu vou ler aqui, resumir. Tem muita enrolação aqui jurídica, mas o que importa é nós entendermos o que eles querem decidir. STF começa a julgar se a Lei Maria da Penha alcança casos sem vínculo doméstico. Sempre eu pensei nisso. Eu pensei, um dia eles vão chegar fora do ambiente doméstico. E chegamos. Chegamos no momento. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta quinta-feira, dia 7 de maio, se a Lei Maria da Penha pode ser aplicada em casos de violência de gênero contra mulheres, mesmo quando não há vínculo familiar, doméstico ou afetivo com o agressor. Como sempre, as mulheres, né? Às vezes eu vejo alguns comentários, eu nem vejo mais comentários, mas de vez em quando dá o acaso de eu ver. As mulheres, elas acham assim que estão enganando os homens que nem enganavam antigamente. Elas dizem assim: não, mas é só você não fazer nada contra as mulheres que não vai te acontecer nada. Ah, claro! E a montanha de falsas acusações? Ah, como é que fica? O que vocês têm a dizer sobre isso? Hum? E as mulheres quitando os homens e sendo inocentadas? O que vocês têm a dizer sobre isso? Agora mesmo tivemos o episódio da moça que atentou contra o cabeleireiro. E vocês viram ela falando depois? Aquilo ali é normal? É normal. Das modernetes é normal aquele comportamento. Aí quando falaram assim, agora você vai pegar uma pena, ela disse, vamos ver. A soberba de quem sabe que é blindada pelo sistema. Foi dito e feito, já foi liberada. Não vai pegar pena por tentativa de homicídio, coisa nenhuma. Não vai pegar. Vai ser lesão corporal leve. Então, ela deu risada, com certeza. Então, o plenário a matéria, objeto de recurso extraordinário com agravo, teve repercussão geral reconhecida no tema 1412 por unanimidade, ou seja,
A decisão tomada nesse processo deverá orientar todos os casos semelhantes em tramitação da justiça brasileira. O julgamento teve início com as sustentações orais das partes e dos amici curiae, amigos da corte, todas feitas por mulheres. A ministra Carmen Lúcia afirmou que deseja que mais mulheres ocupem a tribuna para sustentarem outras causas e que a diversidade prova a competência das mulheres para ocupar aquele lugar. Imaginem se as instituições que ainda têm uma maioria de homens já estão desse jeito. Imaginem se chegarmos a uma porcentagem de 50% de mulheres, ou quem sabe até mais. Teremos que ir para as cavernas. Só que aí o seguinte, né? O sistema explode. Sem os homens, o sistema explode. Aí eu não sei daí o que vai acontecer. Mas quem puder vai saltar fora. Porque aí elas vão começar uma caçada, porque as mulheres, como sempre repito, elas estão com rancor dos homens. Elas vão em busca da supremacia absoluta. Quem não acreditar agora, vai acreditar na marra depois. Primeira a falar pelo Ministério Público de Minas Gerais, a promotora de justiça Denise Gersoni sustentou que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha deveriam alcançar também situações de violência de gênero ocorridas fora do âmbito doméstico, familiar ou de relações afetivas. Ela defendeu que seja fixada uma tese que assegure proteção igualitária, independentemente do local do fato. Igualitária para quem, hein, dona Denise? O que você quer dizer com igualitária? Igualitária, proteção igualitária para as mulheres. Porque não existe igualitarismo em se tratando de como as instituições julgam homens e mulheres. Existe uma supremacia das mulheres. Então, meus caros, o que as mulheres buscam com essa extensão da Lei Maria da Penha para fora do ambiente doméstico é uma supremacia total. Não apenas o domínio sobre seus maridos e namorados, o domínio sobre todos os homens, em todos os lugares. É isso que elas buscam. Segundo Gersoni, no modelo contemporâneo do processo penal, a vítima passou a ocupar posição central como titular de direitos. A vítima, mulher, né? Porque a vítima, homem, não ocupa posição nenhuma. Ocupa a última posição. E as medidas protetivas constituem o principal instrumento do sistema de proteção às mulheres por possibilitar a atuação imediata do Estado, avaliação de risco e interrupção da escalada de violência. Sim, atuação imediata do Estado. Passando por cima de ampla defesa e contraditório, presunção de inocência, ônus da prova, passando por tudo isso. Situações, medidas
que existem no Código de Processo Penal, na Constituição, que são basilares. A Lei Maria da Penha passa por cima de todas elas. A promotora argumentou que limitar a incidência da lei ao tripé formado por relações domésticas, familiares e íntimas contraria a Convenção de Belém do Pará, que prevê proteção também em episódios de violência praticados no espaço público e comunitário, inclusive por agressores sem qualquer vínculo com a vítima. Então vocês imaginem, vocês estão aí se precavendo, tranquilos, não se envolvendo, não procurando confusão, mas aí vocês vão num lugar, se deparam com um ser privilegiado, e aí vocês estão dentro da Lei Maria da Penha. Que legal que vai ser, né? Para ela, a violência de gênero possui caráter estrutural e disseminado, não podendo ser reduzida ao ambiente privado. Assim, ó, elas vão insistir nisso aqui para sempre, enquanto elas sobreviverem nesse mundo. Elas dizem que existe uma violência estrutural. A maioria das vítimas de todos os crimes, acidentes de trabalho, blá, 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 são homens. Mas não. Para as mulheres, há uma violência estrutural contra elas. Apesar de um caminhão de privilégios. Como eu falei aqui, isso não tem fim. A menos que nós tomemos uma atitude. A defensora pública federal Liana Lidiane Pacheco Dani afirmou que uma interpretação restritiva da lei gera um vazio de proteção incompatível com os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção de Belém do Pará. Olha, sinceramente, ó, quando essas mulheres em cargos públicos de relevância falam em interpretações de leis, em jurisprudência, eu não levo a sério mais isso. Porque elas não se baseiam mais por interpretação do que está escrito na lei. Elas se baseiam apenas pela ideologia feminista. Como elas são ou militantes ou intoxicadas de feminismo, não importa mais o que está escrito no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Constituição. O que importa para elas é ativismo feminista. Pronto. Eu não levo mais a sério o que elas falam sobre normas jurídicas. Representando o Conselho Federal da OAB, a advogada, inclusive a OAB, está a favor dessa proposta. Né? A advogada Roseline Rabelo de Jesus Moraes disse que restringir a aplicação da Lei Maria da Penha ao ambiente doméstico recria justamente a lacuna de proteção que a legislação buscou eliminar. Ela observou a existência de um paradoxo protetivo. Enquanto mulheres ameaçadas por ex-companheiros conseguem acesso imediato às medidas protetivas, vítimas de violência praticada por terceiros desconhecidos, motivada pelo fato de serem mulheres, acabam sem tutela equivalente. Quer dizer, ela quer proteçãozinha para todas as mulheres. Todas, todas. E outra coisa, como é que ela identifica se
a briga entre um homem e uma mulher estranhos um ao outro é pelo fato da mulher ser mulher. Eu já disse que isso aí não existe. O homem não comete crime contra uma mulher só porque ela é mulher. Isso é coisa de maníaco, de serial killer. Por que que as ocorrências sempre envolvem ex-namorados, ex-maridos ou maridos namorados? Porque eles têm um vínculo afetivo. Então é crime passional. Se eles não gostassem de mulher nenhuma, eles poderiam escolher qualquer mulher que passasse na rua. Mas por que que eles escolhem as ex-esposas, ex-namoradas? Porque eles tinham vínculo com elas. Mas o sistema conseguiu estender a interpretação, justamente para punir mais homens. O caso concreto chegou ao STF depois da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou a aplicação de medidas protetivas a uma mulher ameaçada por razões de gênero em um contexto comunitário e determinou a remessa do processo ao Juizado Especial Criminal. Para o TJ de Minas Gerais, a Lei Maria da Penha se restringe a situações de violência contra a mulher ocorridas no âmbito de relações familiares, domésticas ou de natureza afetiva. Acertou. Pelo menos o que diz a lei, né? Não estou concordando com a lei, mas o que diz a lei é isso aí. No recurso, o Ministério Público de Minas Gerais argumentou que essa interpretação viola a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. Segundo o MP, a limitação estabelecida pela Justiça Mineira afasta obrigações internacionais assumidas pelo Estado brasileiro no combate à violência de gênero. Quando o caso foi reconhecido como repercussão geral, o ministro Edson Fachin, relator do recurso, defendeu: diante dos obstáculos históricos e culturais, a igualdade e o acesso à justiça das mulheres torna-se fundamental verticalizar o debate sobre o acesso a instrumentos efetivos de prevenção. Não tem como querer esperar que esse pessoal do sistema constituído tome uma decisão diferente. Não tem. Então, meus caros, preparem-se. Prepare-se, porque isso tem grande possibilidade do STF julgar favorável. E aí, meus caros, aí eu não sei. Eu não sei que medidas preventivas poderão ser adotadas. Quem tiver que conviver com mulheres, sinceramente, não sei. Porque aí atinge qualquer um. Você vai estar na rua, na academia, no supermercado, na rodoviária, em qualquer lugar. E poderá ser vítima. Então, é uma caçada aberta, declarada contra os homens. O sistema, ele está dobrando a aposta. Ele está pagando para ver. Tudo bem. Vamos lá. Paguem para ver. Paguem para ver e vejam o que vai acontecer. Vamos lá. Não vamos recuar. Vocês não recuam, nós não recuamos.
Pague para ver e aí nós vamos ver no final o que vai acontecer. Porque não pensem que com esse cabedal de privilégios para as mulheres, o sistema vai funcionar. Se vocês pensam isso, vocês são muito loucos. Assim como todo o revolucionário é. Todo revolucionário, ele já derreteu o cérebro. Mas eu já estou avisando, não vai dar certo. Era isso aí, pessoal. Preparem-se. Até mais.